aula de hoje. Professora Larissa Rafaela Galati, doutora, pesquisadora do Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte, docente e coordenadora associada do curso de Ciências do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, credenciada ao programa de pós-graduação em Educação Física da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Suas pesquisas são centradas na pedagogia do esporte, em especial nas modalidades coletiva, desenvolvimento de atletas e de treinadores e treinadoras esportivos. É parecerista e membro de corpo editorial em diferentes países. É membro do Comitê Científico do International Council of Coaching Excellence. Tem formação como internacional Master Coach Developer pela Nippon Coach Developer Academy de Tóquio. Tem experiência como professora visitante, palestrante e formadora de treinadores e treinadoras em países das Américas, Europa, África e Ásia. Só essa breve apresentação já mostra que nós estamos com o nosso aplicativo de transmissão bem pesado hoje e que certamente todo mundo vai adquirir muito conhecimento. O formato que a gente definiu para a aula, a professora também pode melhor explicar depois, mas vai haver uma exposição. Depois dessa exposição se abre para perguntas, não sendo impedido quem quiser de perguntar, interagir, eu acho que isso é muito bom, durante a aula, não precisa necessariamente esperar a pergunta para o final. No final também, eu não vou poder ficar até o final, já avisei que eu tenho outro compromisso, vou pedir ao Edgar que possa fazer o encerramento, mas já deixar definido também que assim, a gente vai poder, de repente, abrir para perguntas e até a pessoa falar, interagir, eu acho que é legal, desde que se respeite um prazo de fala, né? Às vezes a pessoa começa a querer expor muita coisa e os outros também querem falar, então para a gente não ter esse tempo reduzido, acredito que a aula aí deve durar em torno de 1h30, um pouco mais talvez. Fiquem tranquilos, que o importante é aproveitarmos a professora, a presença e o conhecimento da professora. Então, seja bem-vinda, professora Larissa, e tenha uma boa aula, muito sucesso e muito obrigado por estar aqui. Obrigada a todo mundo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Tenho trabalhado, conversado muito no campo prático também do esporte, né? Especialmente nesse contexto de quarentena, que vocês foram obrigados a se afastar um pouco da quadra, e normalmente treinador e treinadora são pessoas sem sossego, né? Então, se não tinha treino, se não tinha competição, vocês foram se organizando, e muitas modalidades organizaram grupos, entidades, associações, ou mesmo grupos de estudos sustentados por treinadores e treinadoras. Acho que esse é um movimento muito interessante, muito importante. Espero que se sustente, que seja possível organizar isso de acordo com o calendário também de competição, que a gente sabe que é tenso, né? Mas ter um momento para parar e poder pensar sobre o que se está fazendo é importante. E hoje a nossa proposta é pensar um pouquinho exatamente sobre as tarefas, as ações, as competências que são requeridas a vocês no dia a dia. E nem sempre, a gente está sempre pensando no atleta, a gente está sempre pensando no dirigente, a gente está sempre pensando nos pais, a gente não tem tanta essa oportunidade de parar e pensar, afinal de contas, o que eu preciso para fazer isso bem. E acho que essa é a proposta de hoje. Eu organizei aqui, dei uma quebradinha em 2 momentos, mas podem ficar realmente bem à vontade aí, como o Roberto falou, para fazer perguntas, não tem problema não, tá? A gente não precisa de muita formalidade. Eu vou compartilhar aqui a tela. Tem uma apresentaçãozinha para vocês. Vê se tu consegue aí, professora. Vamos ver se qualquer coisa... Está liberado, sim. Legal, apareceu. Apareceu? Apareceu várias coisas. Tudo certo. Não, foi. Muito tranquilo. bem. Excelente. Deixa eu só ver. Mudei o slide, mudou aí? Sim, mudou, tudo certo. Então tá bom. Deixa eu só tirar aqui do modelo de apresentação para eu diminuir, ficou aqui um monte de quadradinho e não enxergo. Pronto, agora sim. Bom, então vamos falar um pouquinho dessas competências que vocês têm. Deixa eu só contar um pouquinho mais de onde eu falo. Falo do LEP. LEP é Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte. Se vocês colocarem o @LEP Unicamp nas redes sociais, vocês vão nos encontrar. A gente fica em Limeira, nesse prédio mais recente. A Unicamp é uma universidade bastante tradicional em São Paulo, e tem apenas 10 anos que a gente tem um curso de Ciências do Esporte, um curso mais específico. O pessoal do Paraná
tinha esse curso na UEL, em Londrina, né, que tem uma referência ali do futsal, que é o Wilton Santana. Eu tive a chance de trabalhar ali por um semestre, mas depois eu tive a oportunidade de trabalhar em Florianópolis, como tinha praia, eu acabei cedendo. Mas, como eu gosto mais da quadra do que da praia, né, talvez vocês se identifiquem com essa loucura, eu volto para o estado de São Paulo, para essa região de Limeira, Campinas, que é muito forte na área esportiva, eu venho do basquetebol, é uma área bastante forte. E desde então eu trabalho no LEP. O LEP está com um projeto bem interessante também de compartilhar as pesquisas que a gente tem feito em diferentes linguagens, tanto no formato de artigos, livros, e também podcasts, que a gente chama de LEPcasts. Então, se vocês procurarem aí no YouTube ou no Spotify, vocês vão encontrar também informações do nosso laboratório. E a nossa ideia é sempre ações que possam ajudar a transformar o esporte, né? A nossa premissa, se a gente melhora as condições de treinadores e treinadoras atuarem, a gente tem a chance de ter um esporte melhor. E por isso esse investimento em estudar e em contribuir com programas de formação de treinadores e treinadoras. E a gente tem feito isso em parceria com muita gente. Então, tudo que eu vou falar tem um conjunto aí de cerca de 50 pessoas que atuam hoje no laboratório, desde estudantes de ensino médio até professores doutores, né? E a gente também tem trabalhado em parceria com universidades das 5 regiões do Brasil, que tem nos ajudado a entender um pouquinho dessas diferenças, né? A gente estava conversando, vocês são de muitos lugares, e também com diferentes universidades do mundo. A gente tem parcerias aí também nos 5 continentes, além de trabalhar com instituições esportivas, né? Vocês podem ver aí embaixo, a gente atuou também até na NTF, que está extinta, né? Mas a gente também tem trabalhado bem de perto com algumas organizações esportivas que não universidades, o que é importante para a nossa área, que é a pedagogia do esporte, que é uma área muito aplicada. Acho que já fui apresentada aí, até com muita moral, mas eu venho da quadra também, a minha modalidade é o basquete. No entanto, eu tenho trabalhado com diferentes esportes, porque eu trabalho muito com premissas, com conceitos pedagógicos de ensino-treino, e isso a gente consegue compartilhar em muitas modalidades esportivas, e com competências de treinadores e treinadoras que também é possível a gente transitar por elas. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou trabalhando desenvolvendo o nível 1 da Escola de Treinadores da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a Escola de Treinadores de Basquete e o Programa de Desenvolvimento em Longo Prazo de Atletas de Surf. Então, é uma diversidade enorme e é bom que a gente vai aprendendo com outras modalidades. A gente olha só para a nossa modalidade, às vezes a gente olha para alguma coisa de fora e ajuda bastante até a melhorar um esporte específico, né? E, bom, em relação ao futsal, para quem trabalha com iniciação, a gente tem um texto que vai olhar um pouquinho para as primeiras idades, sobretudo dos 5 aos 8 anos, que há uma tendência, né, das crianças começarem no futsal desde muito novinhas. Então, a gente faz algumas sugestões. Depois eu deixo esses slides também, quem quiser dar uma olhada com mais calma. A gente tem visto também a participação de meninas e mulheres no futebol e futsal, que apesar do Brasil ser disparado o expoente no mundo, né, mesmo internamente a gente tem muitas dificuldades ainda nesse desenvolvimento e temos olhado um pouquinho para isso. E também para um elemento específico que é a questão da idade de nascimento. Não sei se vocês já tiveram alguma discussão sobre isso, né, mas, por exemplo, eu nasci em janeiro, dia 5 de janeiro, e se eu for jogar futsal, se eu tivesse lá 15 anos, eu ia jogar com uma menina que nasceu no mesmo ano que eu, mas em dezembro. Então, tem um ano de vantagem de desenvolvimento em relação a ela, né? E a gente tem visto que, de fato, tem mais pessoas que nasceram no primeiro triênio, no primeiro semestre do ano, que chegam ao alto desempenho esportivo. E o que a gente precisa fazer não é selecionar as pessoas que nasceram nesse momento, mas como é que a gente pensa no processo em longo prazo para a gente não perder pessoas com muito potencial que tenham nascido em outros momentos do ano, ou para a gente não privar crianças e jovens de maturação dia da experiência com o esporte, mesmo que ela não vai ser atleta, né? Então, a gente tem olhado um pouquinho para esses elementos, em especial no futsal. E no nosso tema de hoje, que é treinadores e treinadoras, esse artigo vai sair numa revista chamada Pensar a Prática. Ele é a primeira vez que eu falo sobre ele. Quem se interessar por esse tema, né, pelo desenvolvimento de vocês, talvez até alguém já tenha recebido alguma mensagem do César Filho. O César está estudando o desenvolvimento de treinadores e treinadoras e investigando pessoas, está mais centrado em São Paulo, onde a gente está nesse momento, né?
mas a gente fez uma revisão para ver o que a gente já conhece, a gente encontrou 25 artigos entre 2012 e nos últimos 20 anos, né? E eles estão mais concentrados na região sul e sudeste, porque também em que tem mais universidades, em que tem mais equipes nas primeiras ligas, né? Então, fiquei muito feliz de ver gente de diferentes estados e a gente pensar também como é que a gente pode se conectar para dar esse suporte para estados que ainda têm menos desenvolvimento no futsal, né? Não só em termos de pesquisa, mas em termos práticos mesmo, como é que uma equipe de desenvolvimento mais recursos pode dar suporte para que outros estados consigam desenvolver o seu esporte. E acho que quem gosta de esporte gosta de ter concorrente afiado também. Claro que a gente quer ganhar, né? Mas é bom ganhar de gente boa. E a gente tem visto que esses artigos têm olhado para as questões de metodologia de ensino e treino, competências de treinadores também têm sido bastante investigado, né? Embora sejam poucos estudos, é um dos temas que mais aparecem. Então a gente vê que vocês estão em moda, né? E a gente começa a entender também que ao redor do mundo a gente tem oportunidades de investigar e de conhecer mais sobre treinadores e treinadoras. Vocês são muitos e, portanto, a ciência também tem tentado olhar e acompanhar esse processo com congressos específicos, com revistas em diferentes países que vão olhar para esse personagem, né? E em uma dessas revistas a gente foi ver também o que a gente tinha na literatura brasileira. Isso é uma coisa bem de nerd, né? Sempre que a gente vai começar a estudar um tema, primeiro a gente tem que identificar o que já tem feito, para a gente não fazer algo que a gente já conhece. Então, a gente fez também um estudo do que tinha de investigações sobre treinadores no Brasil entre 2000 e 2015, e a gente percebe que há um crescimento a partir de 2008 ali, e também que no futsal a gente encontrou 10 artigos, então já melhorou. Se até 2015 a gente tinha 10, quando a gente faz um recorte mais longo, até 2019 a gente já encontrou 25. Né? Então, vocês podem também encontrar literatura sobre isso. Mas é importante a gente tentar interagir um pouquinho, não quero centralizar a fala toda em mim. E vou pedir para vocês, então, me ajudarem aqui, colocar no chat para vocês, se vocês tivessem que falar assim, quero dar um exemplo de um treinador fera. Quem vocês colocariam? Pode, por favor, mandar ver no chat quem vem na cabeça de vocês. Deixa eu ver. Aí, achei aqui. Boa, começou. Ferrete. Me ajudem, gente. Vamos fazer aula comigo. Senão, esse negócio daqui a pouco vocês estão no WhatsApp vendo 1000 coisas e me largam aqui. Então, vou puxar vocês. Só o Ferrete que é referência? Não precisa ser só do futsal. De quem que a gente lembra quando fala de um treinador diferenciado? Marquinhos Xavier. Sempre os treinadores das seleções têm essa característica, né? Uma coisa que me chama a atenção no Marquinhos é essa aproximação com a universidade, acho que isso é bacana. Bernardinho, já mais de uma pessoa falou do Bernardinho. Ele é um ícone no mundo, não só no Brasil, por tudo que conquistou no voleibol. Vocês lembram de algum outro cara no voleibol? Guardiola, boa. A gente tem uma referência muito grande do exterior, sobretudo no futebol, né? Na UEFA ali, são treinadores que aparecem muito. Aliás, quem gosta disso tem uma série bem interessante na Netflix, que é o Playbook, que acompanha 5 treinadores e as suas regras como treinadores. Vocês estão tímidos, hein, pessoal? Poxa vida, já é o segundo ou terceiro encontro aí de vocês, já dá para se soltar. Cada um tem uma referência, não tem certo ou errado, não. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, eu não dou conta de acompanhar o chat. Phil Jackson, obrigada, Flávio. Se eu tivesse aqui um sorteio, você ia ganhar alguma coisa. Falou de basquete, já ganha meu coração, tá vendo só? E, de fato, Phil Jackson é um cara que eu gosto muito. José Mourinho, o Mourinho dos velhos tempos ou dos novos tempos? O Mourinho no Playbook tem um episódio só sobre ele, é bem interessante, o bicho é tinhoso mesmo. O Tite, treinador da seleção brasileira de futebol, a gente tende por ter por referência também, né? Ninguém falou do Klopp, que é um cara que eu gosto bastante. Se um dia eu pudesse tomar uma cerveja com um treinador, seria com ele. Parece ser um cara, não é meio Guardiola, seria com o Klopp, um cara bem interessante e com posicionamentos também curiosos.
Greg Popovich. A NBA produz muito material bacana sobre as conquistas das equipes e foca bastante nos treinadores. É um material que vale a pena dar uma olhadinha aí nos vídeos disponíveis pelo YouTube. O Phil Jackson tem 2 livros muito legais, ambos publicados no Brasil em português, Cestas Sagradas e 11 Anéis. Outra coisa que a gente sempre recomenda são biografias, né? Quando a gente observa com mais calma a vida de outra pessoa, a gente tende a olhar para a nossa também. Ferretti aparecendo bastante, veio aqui para mim o Joe Wooden, que foi um treinador de basquete que mais ganhou o basquete universitário norte-americano. E o basquete universitário norte-americano é num nível altíssimo, né? E ele tinha uma característica de ser muito preocupado pessoalmente com seus atletas. Ele tem um livrinho também em português, inclusive, que vai falar sobre a pirâmide do sucesso, que ele desenhou com 40 itens que para ele são importantes. Esse tipo de exercício que é importante para mim, como treinador, faz muita diferença. Tele Santana, eu como uma boa São Paulina tenho que concordar. Ancelotti, Richard, da Dinamarca de 92. Eu já não acompanhei não, hein? Não tinha idade para isso. Brincadeira. Tinha sim, eu só não acompanhei mesmo. Muito bom, pessoal. Agora sim, agora a gente começa a conversar. Eu vou voltar aqui para a apresentação, mas vamos explorando o chat. Eu sei que vocês têm grupo aí de WhatsApp, também é legal ir cornetando a aula, como a gente diz no bom sentido, né? Aquela resenha que sempre ajuda e mantém a gente focado. Eu pus aqui alguns exemplos, alguns que vocês falaram. O Phil Jackson, ele sempre aparece em qualquer modalidade, talvez até pelos livros, e claro, o maior campeão de todos os tempos da NBA, isso chama atenção, né? Depois da pandemia, eu acho que a NBA, de fato, é a liga mais profissional do mundo, foi a única que conseguiu fazer uma bolha realmente, sem ter casos de Covid, isso também chama bastante atenção. Peguei modalidades que a gente acaba esquecendo, né? A gente tem uma cultura esportiva pobre aqui no nosso país, mas a gente tem o Marcos Goto, que é campeão olímpico com a ginástica, o Nélio Moura, campeão olímpico com o atletismo, e o Morten Sobak, que é um gringo que veio aqui e foi campeão mundial com o handebol feminino. Vocês também sempre citam o Bernardinho e gostam de trazer também o Zé Roberto, porque os dois são muito campeões, são referências no voleibol mundial, mas com estilos muito diferentes. Então a gente já começa a pensar aqui, né? Será que eu vou copiar o Bernardinho e vou ganhar tudo também? Quem é, né? Quais são as suas características pessoais e será que você tem essas mesmas características que o Bernardinho? Será que você precisa rasgar a camisa para mostrar para os seus atletas que você tem intensidade, né? O Zé Roberto já é um cara muito mais calmo na beira da quadra e ganhou igualmente, né? O Phil Jackson que vocês citaram, eu já vi ele pedir tempo, virar para o lado e deixar os atletas conversarem, né? Ele compartilha muito essa liderança. Então é interessante a gente ter exemplos, mas a gente procurar também a nossa identidade. O Mourinho e o Guardiola, que aparecem bastante, né? São pessoas de referência, estão sempre na mídia e campeões. O Tite, treinador da seleção. Eu pus aqui o Muricy para brincar com o São Paulo, né? Que ele também era um cara bem característico, com essa ideia de aqui é trabalho. O Tite ele vai muito na questão psicológica, afetiva dos jogadores. E o Muricy, ele dizia que ele não queria saber muito disso não, né? Aqui é atleta profissional, é pago para isso, tem que trabalhar e fazer o seu. Então tem muitas formas de liderar e de vencer campeonatos, né? De se conectar com as pessoas. É claro que eu coloquei algumas pessoas aqui do futsal, né? Que normalmente são citadas aí em programas de futsal, que eu já participei aí com treinadores. E a gente acaba se esquecendo de outros contextos que não o alto rendimento, né? Acho que a gente também tem que procurar treinadores e treinadores de excelência no esporte de participação, no esporte de iniciação, no esporte de base, né? E esperar também que esses comportamentos excelentes sejam diferentes. Se eu tiver um treinador como o Bernardinho ali no sub-8 de futsal, talvez não seja o comportamento mais adequado. Se eu pegar alguém do sub-8, que é o melhor treinador de crianças, que, aliás, vocês já pararam para pensar que é um bom treinador de criança? Para mim, é aquele que faz a criança voltar no outro dia, né? Porque é uma etapa de engajamento, de fazer ficar. O desenvolvimento do atleta vem depois. É um processo desejado também, mas se a gente não fizer ficar, se a gente não fizer gostar, a gente não tem etapas. Então, a gente esquece que são treinadores e treinadoras tão importantes quanto os que estão lá na ponta, né? A gente fez alguns estudos com trajetória esportiva e a gente vê que os treinadores da base, não só técnica e taticamente, mas também muitas vezes em termos de recursos financeiros, de dar acesso para crianças, né? Por exemplo, no handball, que foi campeão mundial em 2013, a gente entrevistou 7 atletas brasileiras campeãs do mundo.
6 disseram que se não tinha um treinador lá na base que desse um passe ou lanche ou tênis, elas teriam abandonado o esporte por falta de condições de acesso. Então, num país como o nosso, né, a gente reconhecer essas múltiplas competências e suportes que oferecem para jovens atletas é o mínimo. E buscar também formações que dê recursos para trabalhar com essas idades, né? Recursos que eu digo na quadra, tático-técnico mesmo. Eu tenho visto muita coisa interessante no futsal, treinos muito arrojados, que respeitam as características do jogo e da criança de maneira frequente do que na minha modalidade, por exemplo, que é o basquete. Então, sou sempre bem curiosa com a modalidade de vocês, que acho que tem treinos muito dinâmicos. Eu gosto bastante dessa perspectiva, né, de ter presença de parceiros e adversários, de respeitar o componente tático, imprevisibilidade, é algo que eu gosto muito e tenho aprendido muito com o futsal. A gente dificilmente lembra de treinadoras, né? E talvez pela quase ausência delas, a gente fez um levantamento nas modalidades, nas ligas brasileiras no ano passado, antes da pandemia. Nas ligas masculinas não tinha nenhuma treinadora e nas ligas femininas tinha uma no futsal e 3 no futebol. Então, vocês também, como que já chegaram lá, se tiverem a oportunidade de dar esse suporte, as jovens treinadoras estão se preparando também para tentar chegar nesse cenário e, quem sabe, se somar a gente aqui para discutir a modalidade. E por acaso, aí a treinadora que ganhou a Liga Feminina foi a Cris, né? A única mulher envolvida aí na situação. Mas vamos lá, vamos caminhar com um pouquinho mais de profundidade. O que a gente vai ver aqui nessa noite? O que é um treinador? Quem? Quais são essas competências esperadas? E vocês vão me ajudar com isso. E eu vou pedir agora para vocês pararem um pouquinho para pensar, um minutinho, aí o tempo que vocês precisarem, e vocês vão tentar escolher, se eu pudesse escolher 3 competências para um treinador, quais são as 3 que eu acho mais importantes para eu ser treinador de futsal, quais seriam? E vocês vão colocar essas 3 no chat, tá? Não tem gabarito. Vocês, quando vêm para uma formação, a gente tem que se sentir num ambiente seguro de troca, de falar o que eu penso, de errar, né? Se a gente se sentisse super pronto para tudo sempre, a gente nunca viria numa formação. E a gente já sabe que o processo de formação profissional e humana, ela se dá por toda a vida, né? E quanto mais a gente aproveita as oportunidades que tem de trocar, mais chance a gente tem de ter sucesso em formações. Então, como a gente está aqui num grupo hoje muito seleto, só de treinadores de futsal, recomendo vocês aproveitarem essa oportunidade. E se vocês, então, tivessem que escolher, estou lá no processo seletivo para trabalhar com o Marquinhos na seleção brasileira, e tivesse que dizer, olha, eu acho que 3 competências que fazem diferença para ser treinador, para mim, são essa. Então, escolhe 3 e joga aqui no chat para a gente. Se possível, para todos, tá? Não manda no particular, não. Acho que é importante a gente trocar isso. Como é que eu vou saber o que os meus pares acham que é mais importante se ninguém me conta? Vamos pôr na roda. Ó, agora vocês estão rapidinho, hein? Maria Helena, Heleninha. Ô, pessoal, perdi umas coisas aqui que pegam no meu coração, hein? Olha lá. Não vou ler ainda porque tem gente que está escrevendo. Deixa vocês colocarem o que for espontâneo. Mas já... Ainda bem que vocês mandaram para todos aqui. Tá muito interessante essa lista. Vou começar aí colocando, e quem não colocou, fica bem à vontade. A gente tem até coisas aqui que você já tinha pensado. Se quiser pôr só mais uma que estava dando e você acha que acrescenta, né? A gente vai vendo que na hora de escolher 3, quando a gente vai passeando aqui pelo chat, a gente vai vendo coisas diferentes, que talvez 3 não sejam suficientes, coisas bem amplas. Então,
didático, bom relacionamento e domínio do conteúdo. Isso é importante. Às vezes a gente vai só na base do bom relacionamento, mas se a gente não dominar a nossa modalidade, isso tende a não ser duradouro. Por outro lado, se eu domino muito da minha modalidade, mas eu não consigo me relacionar bem, não tenho a didática para compartilhar o que eu sei, isso também pode não resolver, né? Então é um tripé bem interessante que o Gilvan manda aqui para a gente logo de cara. Aí o Rogério traz a convicção, que é muito importante, acho que isso é bastante esperado de treinadores, né? A gente só tem que tomar cuidado para não misturar com a convicção com teimosia. A gente tem que ser convicto, mas a gente também tem que estar aberto para a aprendizagem. E aí a outra palavra que ele traz, a sensibilidade, é fundamental, né? Tanto conosco mesmo, das nossas decisões, como em lidar com as outras pessoas. E a coragem, eu gosto muito dessa palavra. Eu gosto muito de trabalhar com metodologias mais inovadoras, e se a gente não tiver convicção e coragem, a gente acaba cedendo a processos mais tradicionais, né? É claro que a coragem também depende do contexto. A gente tem situações de muitas pressões em clubes, né? Sobretudo quem trabalha com as categorias adultas aí de alto rendimento, mas faz parte de um processo de ousadia a coragem, né? Uma boa didática, conhecimento e respeito às individualidades, muito bacana isso, né? Apesar de a gente trabalhar com modalidades coletivas, as pessoas têm características e necessidades diferentes. Liderança, e aí quando a gente fala de líder, tem muitas formas de ser líder, né? A gente viu muitos treinadores diferentes ali nas imagens e das pessoas que vocês trouxeram como referência. Comunicação é interessante, eu estou oferecendo um curso agora na Unicamp online de competências interpessoais e intrapessoais de treinadores e treinadoras. E a comunicação, a gente está tratando de liderança, gestão de pessoas, comunicação eficaz e conhecimentos e competências de treinadores. E a gente tem visto que toda aula, em todo tema, a comunicação aparece, né? E às vezes a forma da gente se colocar, por exemplo, um exemplo bem simples, um feedback. Você falar, putz, errou. Né? Que informação você está dando no errou? O atleta também sabe, também vê que ele errou, também vê que ele não conseguiu atingir o objetivo, executar determinada ação. A gente, olha, percebe o que você errou? O que você acha que errou? Por que você errou? Você errou isso. Né? Então, a gente ser mais informativo e não só motivacional no nosso feedback já faz uma diferença enorme. Né? Às vezes, o motivacional também é necessário. Vamos, isso aí, mas não tem informação nesse tipo de feedback, né? Conteúdo técnico-tático, que a gente vai para o conhecimento específico, convicção de jogo e domínio de grupo. Percebam que essas questões associadas à gestão de pessoas aparecem de forma muito forte, né? Gestor, didático, tático. Eu adoro quando o treinador de esporte coletivo coloca o elemento tático como fundamental. Persuasivo, né? A gente pode persuadir pela rigidez ou pelo convencimento de oferecer aos atletas também o direito de compreender e se desenvolver intelectualmente, né? Que particularmente é uma preferência que eu tenho. Coerência, essa palavra é muito importante quando aparece. Às vezes a gente tem... Putz, depois eu vou recomendar para vocês, a gente fez um estudo em um clube de Série A, um clube que já foi campeão do mundo nesta década, e a gente entrevistou treinadores de todas as categorias de base, do sub-10 ao 17. E a gente identificou e a gente perguntou para os treinadores quais eram os seus objetivos para planejar os treinos na hora do treino e na hora do jogo. No planejamento e nas sessões de treino, eles tinham objetivos bem técnicos, né? Bem dos fundamentos. E, no entanto, quando a gente ia para a parte da competição, eles queriam ver inteligência, tomadas de decisão, mas isso não aparecia no treino, né? Como é que vai aparecer no jogo se não aparece no treino? Então a gente também precisa ser coerente, cobrar as coisas que a gente estimula. Gestão de pessoas, aspectos do jogo, liderança, didático, comunicativo e liderança. Liderança sempre aparece em todos os rankings também. Obrigada, foi excelente, vocês escolheram tópicos geniais. De fato, temos aqui um grupo com uma experiência importante, né? Isso ajuda bastante. E aí, caminhando aqui, essa é uma listinha que apareceu em uma formação com treinadores de futsal, não é a de vocês, mas a gente vê muitos elementos aqui semelhantes, né? Talvez aqui dá para acrescentar elementos sociais. Uma coisa é eu ser um treinador em São Paulo, no Piauí, no Rio Grande do Sul. A gente sabe que tem uma cultura muito forte no sul do país com o futsal, e isso pode ser bom ou ruim, né? Mas essas características a gente considerar. Questão da paciência, quem trabalha com a base, então, né?
Nossa senhora, que todo ano a gente fica um ano mais velho e as crianças chegam na mesma idade. Então, lidar com diferentes gerações também é algo interessante. Rede de relacionamento, que acho que é o que vocês estão fazendo aqui. Isso ajuda bastante a gente a crescer. Aqui tem a listinha que meus alunos de graduação fizeram, ou seja, inexperientes, mas não eram coisas diferentes da que vocês colocaram. E um grupo de treinadores que trabalham só com esporte de participação no SESC, e eles também viram coisas muito parecidas. Né? Então, essas competências têm algumas características que são generalizáveis, muito embora cada contexto vai exigir que elas se manifestem de maneiras diferentes. E aqui eu trago para vocês um quadrinho de um conselho que se chama Conselho Internacional para a Excelência de Treinadores, que vai trazer um conjunto de 6 funções, né, que talvez vocês se identifiquem. Vocês definir uma visão de jogo e uma estratégia de treino, mudar o ambiente para isso, construir as relações, conduzir as práticas, né, aplicar, ler e responder esse campo de ação. E uma coisa que me chama bastante atenção, que eles vão indicar a competência de aprender a refletir. Eu também aprendo nesse processo de... eu consigo incorporar as experiências práticas ao meu conhecimento quando eu reflito sobre elas e vejo o que funcionou, o que não funcionou. Então, aprender e refletir é algo que tem aparecido como uma competência diferenciada de treinadores de sucesso, né? E aprender de diferentes fontes, a gente vai falar um pouquinho disso logo mais. Então, sintetizando um pouquinho aqui, né, os treinadores são responsáveis pela mediação da experiência esportiva de praticantes, nos contextos de iniciação, formação, participação e alto rendimento. E dentro dessas competências, desse processo de planejar com segurança, estabelecer conexão, explicar, se necessário, demonstrar, uma prática que eu não sou muito fã, mas muita gente faz, observar, tomar decisões, né? Vocês, como treinadores, também tomam muitas decisões e oferecer o feedback, um retorno. A gente faz isso dentro de 4 processos que a pedagogia, não sei se o Thiago Leonardo falou disso de vocês, a gente organiza o que a gente vai, os conteúdos de treino, a gente sistematiza, escolhe uma opção de método, a gente aplica e a gente avalia para ir alimentando esse processo, né? Então, esse é o ciclo do dia a dia de vocês treinadores. E aí, então, vem mais perguntinhas, né? Para a gente dar conta de toda essa demanda, de todas essas responsabilidades a partir dessa lista imensa de competências, né? Como é que a gente vai ajudando vocês a ir organizando esses domínios e esses conhecimentos. Eu vou partir aqui de 2 autores canadenses, que se chamam Wade Gilbert e Jean Coté, que são referências interessantes nessa questão de competências, inclusive são consultores daquele Conselho Internacional. A gente deve passar aqui por três pontos aqui. Esses conhecimentos de treinadores, os atributos dos atletas, ou o que a gente pretende oferecer para atletas e contextos de treinamento. Primeiro ponto aqui, né, a gente pensar como é que se faz, então, esse desenvolvimento, essa formação de treinadores. Treinar, que é o que vocês fazem, a gente parte do pressuposto que é uma atividade pedagógica, educacional, né? E vocês falaram tanto de elementos didáticos e de relacionamento que estão envolvidos, porque vocês estão trabalhando com o desenvolvimento de pessoas. Além, é claro, de maximizar os resultados esportivos, a gente também deseja isso. Como responsáveis pelo desenvolvimento de pessoas, a gente também precisa se desenvolver, né? E por isso essa perspectiva de aprendizagem contínua. E a gente pode pensar que essa aprendizagem acontece em diferentes contextos. O formal, né? Por exemplo, eu vou para a universidade. O não formal, como a gente está tendo hoje, é um curso oferecido por uma instituição, por uma organização, né? Mas ele não é um curso que a gente chama de curta escala. E o informal, que acontece no dia a dia, que acontece no clube, que acontece numa conversa, que acontece na internet. A gente pode chamar isso também de mediada. Hoje é uma situação mediada, eu estou mediando o conhecimento, eu escolhi o que a gente vai conversar hoje. A não mediada, quando vocês buscam por escolha própria, né? Vai lá no site, numa rede social, num livro, numa conversa. E as internas, que é quando eu paro para refletir sobre tudo isso. Gosto bastante também disso para organizar esses conhecimentos. E aí, dentro dessa ideia de formação, a gente vai ver que ela acontece em diferentes contextos e situações, e combina o desenvolvimento de diferentes conhecimentos. Esse conhecimento que pode ser profissional, interpessoal e intrapessoal. E vocês falaram bastante dos 3 elementos. Vou passar aqui por esses conceitos, né? O conhecimento profissional tanto conhecimento específico, tático, técnico, como conhecimento das ciências do esporte, que nos dão esse suporte, né? Normalmente é o tema mais comum em workshops, em clínicas para treinadores. A gente vai ver um determinado sistema defensivo, como treinar tal característica, né?
que é importante, vocês falaram muito desse conhecimento específico, mas que não resolve os problemas de vocês. Vocês falaram muito de elementos de relacionamento, elementos que a gente chama de conhecimento interpessoal, né? Vocês não trabalham de maneira isolada. A sua eficácia, o seu sucesso depende da interação com indivíduos ou com grupos. E não são só atletas, é a sua comissão técnica, pais, dirigentes, árbitros, investidores, né? Tem uma série de elementos envolvidos ali. Diretores de escola, quando for o caso. E, portanto, eu gosto dessa ideia de que treinar é um sistema social de interações complexas. E um processo de dupla via de influência. Né? Vocês falaram um pouco também dessa questão contextual, de coerência. Isso parte muito da relação com outras pessoas. Né? A gente também tem que ler esse cenário para construir essas relações. E considerar que atletas de diferentes níveis, idades, contextos competitivos também exigem que a gente combine esses conhecimentos de maneiras diferentes, né? A gente tem muito hábito, às vezes, para atender às nossas necessidades de treinadores, de se satisfazer profissionalmente, de cobrar de crianças o que a gente gostaria de cobrar de atletas profissionais. E esse é um erro, né? Um erro clássico, mas que muitas vezes a gente acaba sendo tentado e a gente precisa colocar as crianças na frente dessas tentações, né? E em relação ao conhecimento intrapessoal, tem a ver com autoconhecimento. Quem gosta de ler biografia, a gente vai vendo que treinadores de sucesso, daquele nível que vocês citaram no chat, normalmente são pessoas que refletem muito sobre a sua prática, tem aqueles famosos caderninhos, né? De novo, vou recomendar a série Playbook da Netflix, é genial, para a gente pensar um pouquinho sobre o dia a dia de vocês, né? E refletir é diferente de pensar a respeito, né? Ele é um processo em que eu atribuo, não é só rever o que eu fiz, mas é dar sentido, né? O que eu senti, o que eu achei, o que eu faria de novo, o que eu não gostaria de fazer mais, né? Então, essas são algumas perguntinhas chaves aí para a gente refletir. Portanto, então, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente faz, serve para a gente gerar resultados nos atletas, né? Esses resultados podem estar tanto associados com vitória e derrota, o que todos os treinadores, inclusive os de mais alta performance, dizem que é uma análise pobre, né? A gente vira e mexe e vê os treinadores da Série A do futebol, por exemplo, falando que não dá para medir o trabalho só por isso. Né? Então, a gente tem que pensar também o que a gente proporciona para os atletas, quanto a gente é capaz de desenvolver a performance de um atleta, que é a sua capacidade de participar ou de jogar, a sua expertise, no caso de atleta de alto rendimento, a sua confiança, conexão, o caráter, a capacidade de respeitar o jogo. E, portanto, o conhecimento profissional ele não é suficiente. Né? A gente depende também de um conhecimento interpessoal, avançando para essa introspecção constante, essa capacidade de refletir e aprender, tanto com as fontes externas, com os livros, com outros treinadores, mas também com a minha experiência. E isso se potencializa muito quando eu tenho essa criticidade de aprender e de refletir com as minhas próprias experiências, né? E aí esses autores vão dizer, então, que treinar de forma eficaz significa aplicar de forma consistente e integrada esses 3 grupos de conhecimento, intrapessoal, interpessoal e profissional, de maneira a gerar participação, confiança, caráter e conexão de atletas, né? E faltou aqui uma palavrinha-chave também, que é competência. E competência é tanto para ser campeão da Superliga, como para jogar no condomínio, né? Se eu não for minimamente competente, eu não vou ser nem atleta de participação. Então, nos diferentes espaços que a gente atua, a gente tem essas diferentes funções de promover esses diferentes sucessos, né? E aí, então, aquela perguntinha, né? Qual é o melhor parâmetro para eu determinar quem é o bom treinador, a boa treinadora, que foi uma pergunta que eu fiz para vocês, né? Dê o exemplo de bons treinadores. A gente vai muito por vitória e derrota, a gente costuma citar treinadores campeões. Mas esses treinadores campeões normalmente são capazes de gerar nos seus atletas satisfação, realização, diversão, né? Inclusive no altíssimo nível. A gente trabalha com uma modalidade que é jogo, que é o futsal. Então, é uma modalidade imprevisível, que tem um caráter de jogo pela sua característica, né? E às vezes a gente tira isso do treino, o quanto é importante a gente manter essa característica. Tem um critério na literatura que o bom treinador ou treinador é aquele que tem 10 anos de experiência. Eu não gosto desse critério, porque eu posso ser ruim há 10 anos, né? E uma perguntinha que eu sempre faço, que a gente não precisa falar sobre ela, vocês podem pensar aí entre vocês, qual que é o perfil, então, do bom treinador? Quais são essas características, né? Vocês me deram ali exemplos de vários bons treinadores, vocês me deram um conjunto de competências, e quando eu penso tudo isso,
para mim fica muito claro que não dá para a gente determinar isso, né? Porque isso depende. Depende do cenário que eu atuo, depende das características, depende da experiência, depende da região do país, por exemplo, do orçamento, se aquilo é participação, desenvolvimento ou alto rendimento, né? Então, a palavrinha depende, ela é vazia, mas ao mesmo tempo ela é muito cheia, né? Ela é cheia de decisões que vocês, treinadores, tomam. E para isso, essas competências tendem a ajudar vocês. Isso aqui só repete o anterior, a gente não precisa falar disso, né? Mas, enfim, a gente pode pensar, então, o sucesso de vocês por vitória ou derrota, mas também pelas características psicológicas positivas que vocês conseguem gerar, né? Se a gente pensar no esporte de participação, o engajamento pelo prazer pela prática é fundamental. Se a gente pensar na via do esporte de alto rendimento, o engajamento para melhorar constantemente é fundamental. E aí, beleza. Boa. E aí, finalizando essa parte, os autores sugerem que se nós formos competentes em desenhar bem o cenário, o ambiente de treino, com boas relações com atletas, com pais, com dirigentes, com comissão técnica, pensando nesse engajamento pessoal e manter as pessoas interessadas e melhorando, né? Ou seja, gerando competência para o jogo, confiança no jogo, conexão entre quem joga, e esse caráter está associado a respeitar o jogo, a gente aumenta muito as chances de potencializar a performance no handball e também a participação esportiva, sem esquecer do desenvolvimento pessoal. Tem muitos estudos que vão ver se atletas de alto rendimento tiveram na sua infância um processo de especialização, ou seja, se trabalharam muito com a mesma modalidade, com treinos mais específicos, no nosso caso futsal, ou se vivenciaram diferentes modalidades, com diferentes estratégias de treino, com formas jogadas, com prazer e diversão. E no caso das modalidades coletivas, chega a mais de 80% os atletas que passaram pela diversificação. A gente aumenta muito a chance de manter a pessoa no esporte para participação e para o altíssimo rendimento quando eu ofereço uma iniciação de diversificação. E a gente já tem muita evidência sobre isso, né? Então é importante a gente colocar isso em prática. E a gente caminha, então, para esses contextos do treinamento, onde que treinadores atuam. E aqui tem esse quadrinho, que se a gente, dentro dessa premissa que eu falei para vocês, que a diversificação, que a experimentação faz diferença na formação de um atleta de alto rendimento, de modalidades coletivas, eu tenho aqui um caminho verde e um caminho azul. O caminho verde é o caminho do esporte de participação, o caminho azul... perdão. É o caminho do esporte de alto rendimento. E a gente vai ver 4 grupos aí principais de treinadores, né? Treinador de elite, de jovens e de adultos, e o treinador de elite de adolescência, de adolescentes. Muito embora se sugira que a gente não precisa pensar ainda na elite antes dos 15 anos para futsal, né? Talvez para ginásticas, natação, mas dá para a gente pensar a partir dos 15, 16 anos essa preparação para a elite no esporte futsal. E vai trazer também os treinadores de participação de jovens e adultos e treinador de participação de crianças e adolescentes. Percebam que não tem treinador de elite de criança. Por quê? Porque quando a gente treina a criança pensando já no esporte de elite, a chance de isso dar errado é muito maior que a chance disso dar certo. A gente não forma treinador para fazer esporte de elite com criança, né? Pessoal, perguntinhas até aqui? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Porque a gente vai falando aqui, né? E às vezes se perde. Estou aqui com o chatzinho aberto. Se alguém tiver pergunta, acho que agora é um bom momento antes de eu ir para a segunda parte. Pode ser por escrito, pode abrir o microfone, enfim. Nada, tá tranquilo. Uma mãozinha levantada. Gilvan, bora lá. Tudo bem, Larissa? Eu queria fazer que você relacionasse aqui as competências do treinador com o pé de obra. Quando é que ela se encaixa? Né? Não a nível de resultado, mas para que a relação seja produtiva, porque listamos ali várias qualidades, né, que devemos encontrar, mas como é casado com o pé de obra em busca do resultado? O que é o pé de obra? Diga-me. Seria o atleta. No caso aqui, o nosso... Boa. Veja só, vou pegar aqui só o exemplo ali dos 4 Cs, do que eu quero desenvolver com
com o atleta, que está nesse slidezinho aqui. Eu preciso gerar competência para o jogo quando o atleta é criança, né? Pensando nesse desenvolvimento em longo prazo. Eu preciso gerar competência para o jogo para o atleta que vai jogar o campeonato mundial, né? Agora, como que eu, treinador, vou oferecer os elementos específicos do futsal de modo a gerar essa competência? Lá nas primeiras idades, eu vou oferecer isso de maneira muito generalista, com pouca carga horária por semana, trazendo muitos jogos e brincadeiras, pensando no desenvolvimento amplo, pensando em competências gerais de ocupar o espaço do ataque, de ocupar espaço de defesa. Quando eu vou gerar competência para o jogo lá na idade adulta, para o cara que vai para o Mundial, eu tenho que pensar no meu modelo de jogo, eu tenho que pensar em ele estar no auge da sua forma física, no auge das suas competências tático-técnicas, e aí eu vou estimular essas competências já voltadas para o meu modelo de jogo e não mais para um currículo de formação. Então, eu, treinador, se eu for pensar nas minhas competências específicas, no meu conhecimento específico do futsal, eu tenho que entender de futsal, tenho que entender de desenvolvimento das pessoas em longo prazo e ser capaz de manifestar a minha competência em atividades que atendam às necessidades da criança, que atendam às necessidades do atleta de alto rendimento. A competência é a mesma, né? Conhecimento específico do futsal. A partir de uma outra competência, que é a leitura de contexto e da capacidade de entender esse desenvolvimento em longo prazo da pessoa e do atleta, eu vou combinando isso de diferentes maneiras. Se a gente pegar aqui a confiança também é importante tanto para a criança que está aprendendo, quanto para o adulto que vai jogar lá. Talvez para o adulto é a confiança para fazer tudo aquilo que eu treinei a vida inteira, para eu trabalhar de maneira coesa com a minha equipe. Aí eu posso, inclusive, precisar do suporte de um psicólogo. Lá para a criança, a confiança pode estar nas primeiras conquistas, de eu ter a confiança do meu colega já indo para a conexão. Então, eu vou criar jogos que diversifiquem as competências exigidas de maneira que crianças diferentes sintam confiança em treinos diferentes, né? Então, as nossas competências vão se manifestar de acordo com esse contexto. A gente que é profissional, né? O atleta, ele está em formação. E a gente que é o profissional responsável por esse processo. Então, quando a gente vai linkando esses conhecimentos que a gente tem e colocando no centro o que atletas precisam nas diferentes etapas, a gente tem a chance de combinar essas nossas competências. Quando a gente fala em formação em longo prazo, que acho que desenvolvimento de atleta, que é o seu foco da pergunta, Gilvan, uma coisa muito importante da gente não esquecer é que a gente não forma atleta em 10 treinos, em 10 dias ou em 10 meses, né? É um processo de muitos anos e normalmente o auge de um atleta se dá depois de 10 anos, pelo menos, de prática, né? Em estudo, por exemplo, com atletas campeãs do mundo de basquete, desculpa os exemplos do basquete, né? Mas como é a minha modalidade, as atletas chegam a ser campeãs do mundo ali entre 8 e 21 anos depois de iniciar a prática, né? Já num momento, às vezes, até mais de final de carreira, porque não são só competências para o jogo, né? Por mais que, às vezes, o auge físico seja um pouquinho antes, em modalidades como a nossa capacidade cognitiva em relação ao jogo e emocional de lidar com a competição faz muita diferença para vencer. E é aí que as nossas competências têm que aparecer, para combinar esses elementos todos, né? A gente não pode pensar só como é que eu monto o jogo do treino de amanhã. A gente tem pessoas que a gente está lidando e que a gente quer desenvolver. Então, acho que é aí que entram essas competências múltiplas, né? Na capacidade não só de conhecer bem a modalidade, mas de também conseguir manifestar esse conhecimento e adequar isso para os diferentes momentos e necessidades dos atletas ao longo da sua vida. Não tem resposta direta, viu, gente? Esporte, vocês já sabem disso, não é um negócio fácil. Futsal é uma modalidade complexa, diversa. Então, faz isso aqui que dá certo. Não. Se fosse isso, a gente não precisava de vocês, né? Quem pode fazer dar certo são treinadores capazes de ler contexto, observar as necessidades dos atletas e tomar as decisões mais coerentes. Seguindo sempre estudando especificamente o nosso jogo. O futsal tem evoluído muito, né? A modalidade de vocês é uma das que mais evolui, é uma coisa impressionante, é uma modalidade muito rápida, então a gente precisa pensar como é que a gente traz esses elementos para o treino ao longo da vida do atleta, sem o desespero de ter que responder tudo em uma temporada, né? Deixa um pouquinho de trabalho para o treinador que vem depois de você também. Obrigado, Larissa. Valeu! Bom que o treinador só faz pergunta difícil, né? Vocês também não facilitam a minha vida. Mais alguma? Uma coisa que é interessante, que quando a gente vai falar de competências, a gente tende a fazer como o Gilvan. Eu também faço isso, né?
olhar para o atleta, afinal de contas, é para eles que a gente pensa o treino. Eu vou fazer agora aqui uma segunda parte, de mais uns 20 minutinhos, talvez até menos, da gente olhar para vocês, né? Enquanto treinadores aí. Deixa eu só copiar aqui uma coisinha. Vou procurar aqui. A gente não tem muitas oportunidades, e talvez, Juvan, a sua pergunta venha por isso também. A gente não tem tantas oportunidades de pensar sobre a gente está sempre pensando sobre o outro, né? Pensando o que a gente pode proporcionar para o atleta, como é que eu vou lidar com o dirigente. E vamos fazer agora um pouquinho um exercíciozinho aqui da gente pensar. Estou só configurando a tela. Pronto. Da gente pensar um pouquinho em vocês, né? Onde vocês aprenderam a ser treinador? Foi na faculdade? Foi quando atleta? Foi na resenha? Depois de uma pelada ali? O que vocês aprendem nesses locais diferentes? O que vocês aprenderam na faculdade? O que vocês aprenderam no último encontro aqui da Associação de Treinadores da escola aqui? O que vocês aprenderam na temporada passada com a experiência de vocês? Então, vamos ver o que pode fazer diferença aí na perspectiva de treinadores. Então, a gente foi entrevistar treinadores. Tem uma série de estudos sobre isso, tá? Depois vocês podem ver aí quem tiver interesse. Mas eu falei para vocês que a gente foi num clube de futebol para entender as decisões tático-técnicas de treinadores. E nesse mesmo clube a gente foi também entender como é que esses treinadores, quem que não gostaria de trabalhar num clube de Série A, né, de futebol? Até financeiramente, às vezes é melhor que outras modalidades. Então, como é que esses caras chegaram lá? Qual foi a sua trajetória de aprendizagem para a gente poder aprender com quem conseguiu chegar nesses empregos tão desejados, né? E aí fazer as referências com outros esportes. Então, a gente entrevistou treinadores que atuavam na base, 8 treinadores, desde o sub-10 até o sub-17. E a gente desenhou isso aqui que seriam os episódios, a trajetória de aprendizagem desses treinadores. E a gente identificou 7 grupos, que a gente chama de 7 episódios, coisas que foram aprendidas com a família, na experiência como atleta, em cursos formais, em eventos, na observação e discussão com outros treinadores, na prática e com a reflexão. Então, vou passar aqui esses grupinhos. O primeiro elemento, a primeira coisa que a gente vê é que a gente aprende muito desde as relações com a família, né? Talvez vocês tenham sido estimulados a gostar de futebol desde muito pequenos. A gente brinca que no Brasil, quando nasce um menino, ganha um nome e um time de futebol, né? Não sei se foi o caso de vocês. E é muito comum que você faça parte da cultura do dia a dia, né? E que assista, por exemplo, a gente teve relatos de treinadores que disseram que aprenderam tática, escalação, sistemas, jogando futebol de botão com o avô, de ir no estádio com o pai, com a família, né? E já aprender esses conhecimentos específicos desde a família, além de valores relacionados ao futebol. Na experiência como atleta, a gente vê muito conhecimento importante que veio dali, né? Às vezes a gente desvaloriza esse conhecimento e ele é também importante. É possível ser um bom treinador sem ter sido atleta? Dificilmente a gente vai se interessar por ser treinador sem ter vivenciado o esporte, mesmo que no nível de participação, né? Sem ser uma competição de altíssimo nível, mas essa experiência nesses diferentes níveis ajuda. Me ajuda a pensar como é que, na minha relação, agora que eu sou treinador, na minha relação com o atleta, eu lembro de situações que eu vivi, às vezes aplico isso. Qual que é o risco disso? Se eu não for capaz de refletir, eu fico reproduzindo o que fizeram comigo, sem pensar se isso é importante para o meu atleta. Então, é muito importante eu analisar com quem que eu estou lidando, o que essa pessoa precisa. E não simplesmente fazer o que fizeram comigo, porque eu não sei fazer outra coisa. Então, a gente tem que refletir sobre o que foi feito, analisar, estudar, conversar com outros treinadores e aí decidir se vale a pena ou não seguir esse tipo de comportamento, né? Mas valores, nessa cultura específica do esporte, veio muito dessa experiência prática. Também alguns conhecimentos pedagógicos didáticos, né? Eu fazia um treino ali, eu lembro, eu faço esse treino agora. De novo, não há problema nenhum nisso, desde que isso esteja alinhado com o seu objetivo de treino e com a sua postura didática e pessoal como treinador, né? Quando a gente vai ver os eventos, a gente percebe que, às vezes, a graduação, apesar dela ser importante, ela tem um elemento aqui de... Só um minutinho, gente.
caramba. Perdão, pronto. A gente trabalhar de casa, né? Tem sempre uns desafios diferentes. Mas quando a gente vai ver os cursos, por exemplo, a CBF Academy, né? Todo mundo fala bastante. As pessoas dizem que aprenderam ali elementos mais gerais, né, a relacionar a teoria prática e conhecimentos pedagógicos didáticos, de como dar o treino. Mas percebam que todas aquelas competências que vocês falaram de relação, de gestão de pessoas, de comunicação, de liderança, não aparecem nesses cursos. E poderia aparecer, então esses cursos precisam melhorar. Né? Eles tratam muito de conhecimentos generalistas. Inclusive cursos específicos de modalidades. Isso me chama bastante atenção e faz a gente refletir. Quando a gente fala de workshops, de palestras como essa que a gente está tendo hoje, eventos científicos, os treinadores relatam que esses eventos ajudam a consolidar concepções. Isso é muito comum. A gente vai para o curso e fala, eu já fazia isso, eu já sabia. Né? E acho que essa não é uma boa postura. Se vocês saírem daqui hoje sem nenhuma provocação, sem nada que vocês queiram discordar, ir atrás, ler mais, ouvir um podcast do LEP, isso aqui não valeu a pena. Né? Quando a gente vem para uma formação, não dá só para consolidar. A gente tem que se sentir provocado a transformar elementos da nossa prática profissional. Né? E é essa provocação que eu faço para vocês. O que vocês podem fazer de diferente, inclusive enquanto ambientes de aprendizagem que vocês frequentam, ou o que vocês estão... hoje mesmo eu estava dando uma aula de manhã e uma aluna que é treinadora falou assim, mas eu nunca tinha parado para pensar que eu não aprendo só quando eu estou aqui na sala de aula, né? Que as minhas experiências pessoais me ensinaram muito. Então, eu comecei agora a fazer um registro desses aprendizados de experiências pessoais e tornei consciente esse processo. Isso é muito importante, isso ajuda bastante. Né? Quando a gente vai para a questão da observação de outros treinadores e a experiência profissional como treinador, olha como amplia as aprendizagens relatadas, né? Os conhecimentos específicos sobre futebol aparecem muito quando eu estou lidando com outros treinadores, observando a sua prática. Então, um bom estágio é importante. A gente vê muito, né? Treinadores que foram auxiliares de ícones e depois também conseguiram se tornar ícones. Conhecimentos pedagógicos didáticos e liderança. Liderança é algo que a gente tem aprendido muito pelo modelo, com alguém. De novo, isso pode ser muito bom, mas se a gente não tentar refletir e pensar se isso se adequa às pessoas com quem eu trabalho, né, com os meus liderados, se isso se adequa às minhas características pessoais, pode ser um grande erro, né, copiar outras pessoas. Agora, a gente aprender com elas e transformar isso naquilo que se adequa a gente pode ser muito bom. A gente aprende muito, muito, muito na prática, né? Então, as críticas à universidade, às vezes elas são um pouco injustas, porque a universidade, ela atua, a faculdade, antes da gente poder atuar. A gente só pode atuar depois de regulamentado e tal, né? Na maioria das modalidades esportivas. E a universidade, elas são 4 anos de 40 que vocês vão atuar como treinador, né? Portanto, não dá para sentar no diploma e falar que seu problema está resolvido. E como a gente aprende muito com a experiência, depois que a gente vai se tornando experiente, cursos que ajudam a gente a refletir sobre a prática ajudam demais. Porque é na experiência que eu vou entender quem eu sou como treinador e construir a minha filosofia. É na experiência que eu testo coisas novas, né? Depois que eu tenho atleta, como é que eu vou testar uma coisa se eu nem atleta eu tenho? É ali que vem os desafios do que é essa tal da gestão de grupo. É muito bonito falar de gestão de grupo até ter um grupo para gerir, né? Eu tive uma criança, uma aluna de 6 anos, que foi a pessoa mais difícil de eu lidar, por exemplo. Eu nunca ia imaginar que com criança eu ia ter esse tipo de personalidade tão forte. Ninguém conta essas coisas para a gente, né? Compreender a gestão do ambiente, a curaça das informações. Olha, eu até tinha esses conhecimentos todos, mas agora eu estou refinando isso aqui porque eu tenho que aplicar. E algumas coisas que vocês falaram também, desse autocontrole e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade, né? Porque as situações, elas são imprevisíveis e a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, olha quanta coisa a gente aprende na prática, né? E aí é muito importante que a gente venha para situações como essa, trazendo essa experiência, pensando sobre ela, pensando o que na minha experiência prática, o que eu faço, né? Vocês viram outros temas mais aplicados, o de hoje não é tanto sobre o treino de vocês, mas é sobre a aprendizagem de vocês, e por isso a minha provocação, né? O quanto vocês estão aproveitando as trocas com outros treinadores e a experiência de vocês como também uma oportunidade de aprender, né? De ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram, às vezes perguntar para atletas de confiança o que está dando certo no treino, o que não está, de que maneira você se comunica, que o grupo aceita mais ou menos, né?
E esse é o tipo de coisa que a gente só vai conseguindo fazer com a experiência. Às vezes, no começo, a gente nem quer perguntar, porque isso parece que é insegurança. E depois a gente vai vendo que quanto mais seguro a gente fica, menos receio a gente tem de perguntar. Né? Porque a gente vê que quando a gente pergunta, a gente aprende. Se a gente perguntou, é porque a gente não sabia. Né? Então, outra consideração que eu faço para vocês é que dentro desse grupo, vocês não se reúnam só uma vez por mês para ouvir uma palestra, mas que vocês se tenham como apoio, né, para melhorar a sua prática. Mudei aqui o meu sistema de jogo, eu vou jogar uma final contra o Roberto, então não vai ser com o Roberto que eu vou discutir isso. Então vou falar com o Gilvan, que joga uma outra liga, né, que é um cara que eu me identifiquei aqui no curso. Cara, tô pensando em fazer isso, tal, o que você acha? Depois que eu joguei com o Roberto, até vou conversar disso com o Roberto, antes não. Né? Eu tenho visto, tenho trabalhado com o pessoal do basquete, com treinadores até da seleção, e eles discutem muitas coisas, claro, depois do jogo, né? E acho que isso é um processo de crescimento e que, inclusive, faz o esporte ser mais interessante para a gente. Não é entregar as suas armas, né? Mas é encontrar treinadores que possam ser suporte para você melhorar os seus recursos como treinador. E muitas vezes vocês entendem muito mais do contexto que vocês estão do que eu que vim dar uma palestra, do que o Thiago que veio dar uma palestra já para vocês, né? Vocês que sabem quais são os problemas que vocês enfrentam no dia a dia. E pode ter alguém aqui dentro desse grupo que pode, a gente chama isso de amigo crítico, né? Alguém que possa te dizer o que você faz de bom, mas também o que você faz de errado e você ser capaz de aceitar. Isso, obviamente, avaliar, né? Isso se é interessante ou não. E aí que vem o processo da reflexão, né? A reflexão está ligada, como eu comentei, não a rever só o que eu fiz, mas, sobretudo, de atribuir significado, de avaliar, de identificar o que foi frutífero, o que não foi, o que deu certo, o que não deu, o que eu quero continuar fazendo, o que foi positivo para os atletas e para o ambiente, o que não foi. Né? Então, passa por essa reavaliação de metas e objetivos, autoavaliação, no ajuste de atividades e na relação treinador-atleta. Então, a gente observa um aspecto grande aí de elementos de oportunidades de aprendizagem em diferentes cenários, e por isso que é importante a gente buscar construir e trocar conhecimentos e perspectivas em diferentes ambientes e com diferentes pessoas, e valorizar todos eles, né? Eu não gosto, por exemplo, aí da disputa entre acadêmicos e práticos. Como a gente pode ver aqui nesse quadro, a gente aprende coisas diferentes nos diferentes espaços, né? E se a gente soma essas competências e se a gente consegue proporcionar para nós mesmos, como profissionais, esses diferentes espaços de aprendizagem, a gente aumenta as nossas chances de construir essa competência ou essas múltiplas competências que são necessárias para a atuação como treinadores esportivos. Pois aqui tem os artigos que vão falar um pouquinho dessa pesquisa. Esse aqui em cima, em espanhol, é o que vai falar das escolhas tático-técnicas. O de baixo, infelizmente, está em inglês. O Google tem ajudado bastante, está dando para ler. Ele vai olhar mais para esse desenvolvimento pessoal de jovens atletas, né? E esse de cima aqui vai falar das experiências de aprendizagem, que foi exatamente o que eu apresentei para vocês. E um artigo mais recente, quem quiser olhar um pouquinho para essas competências de treinadores e dos jogadores, ele vai olhar mais para o futebol, mas talvez possa ajudar também a refletir na questão do futsal. Esse está publicado nessa revista Movimento, que é gratuita, em português, e vocês podem procurar depois por ela. Está aqui o César, que tem estudado bastante futsal, e é um cara interessante aí para quem gosta de ler sobre esse tema. E a gente também tem escrito bastante sobre a questão da aprendizagem ao longo da vida e da reflexão intencional. Né? Por que a gente tem batido nessa tecla? Porque os próprios treinadores têm falado que isso faz a diferença. Né? Eu viver as experiências me ajuda, eu ler me ajuda, eu ouvir podcast me ajuda, eu conversar com as pessoas, eu fazer um estágio, eu vim para a palestra da Larissa, mas se eu não parar para pensar sobre isso e ver o que eu levo e o que não me interessa disso, isso não vira aprendizado, né? Isso vira informação, uma informação que passa. E nesse momento aí, acho que a gente viu muita informação. A gente assistiu muitas lives, muitas séries, ouviu um monte de coisa, assistiu um monte de programa esportivo, mas o que a gente transformou em conhecimento? E como é que a gente agora transforma esse conhecimento em práticas, né? O que eu posso mudar no meu treino? O que eu posso fazer melhor na forma como eu me relaciono? Como é que eu posso pensar? Como é que eu vou me comunicar? A gente planeja tantas atividades, será que a gente não pode planejar como é que a gente vai dar o feedback? Como é que a gente vai pensar nas questões de coesão e de colaboração dentro da equipe? Será que eu não faço uma atividade em que isso aparece de maneira intencional?
né? Esses elementos são possíveis, mas a gente precisa sair dos treinos ou da forma de treinar que a gente já tem pronta. E vocês falaram muito de coragem, né? É necessário coragem para proporcionar uma nova forma de treino. Eu não falo de se rasgar tudo que foi feito, mas de pequenos elementos que podem ajudar o nosso treino a ir sendo melhor, né? E aí, de novo, eu volto com a sugestão de repente, você encontrar uma dupla aí, alguém que possa ser esse teu colega profissional crítico aí, que pode trocar com você sessões de treino. Pô, eu queria trabalhar mais com jogos lá na infância, como é que eu posso fazer isso? Quem que trabalha com criança nessa perspectiva? Eu acho que eu tenho dificuldade de ouvir. A gente fala tanto de comunicação não é só falar, eu ouvir. Como é que eu posso aprender a dar mais espaço para meus atletas sem perder a minha liderança? Né? Acho que vocês têm muitos casos, muitas experiências que poderiam ser compartilhadas, né? E talvez vocês possam fazer um encontro, inclusive sem convidados, de trocar experiências de algum tema que muitas pessoas do grupo têm identificadas como desafiantes, né, na sua prática profissional. E aí eu vou deixar para vocês, eu vou abrir para mais uma rodada de perguntas, todas as mídias sociais aí que a gente tem atuado, né? Porque a gente realmente tem se preocupado em facilitar o acesso, temos trabalhado também com livros, que tem uma linguagem mais direta que os artigos, e até com livro infantil, né, para tentar atingir diferentes públicos. E quem gosta mais da via dos artigos, tem uma plataforma que se chama ResearchGate, que se procurar ali o meu nome, vocês vão encontrar também, se procurar por treinadores, aprendizagem ao longo da vida. E as mídias sociais diferentes aí que o laboratório também está envolvido, vocês podem encontrar outras linguagens como vídeo, lives e podcasts que ficam todas guardadas ali, né? Tem um conteúdo bem extenso já no YouTube, em outras plataformas. O que eu queria compartilhar em termos de apresentação era isso, e acho que a gente pode abrir agora para uma conversa. Tem umas coisas aqui já curiosas no chat, vou passar o olho aqui, tanto no privado como no público, né? Tem outras séries aqui, o All or Nothing, tem uma série muito legal também, This is Football, também do Amazon, que eu assisti os 2 primeiros episódios e amei, de uma qualidade. Nem cheguei ainda no episódio do Messi, que o pessoal fala mais, então vale a pena. Tem aqui algumas perguntinhas também no privado, né? Não quero programar uma pequena pausa, tá tudo bem, né? Obrigada, Edgar, mas você viu que eu fui tocando aqui, né? Meu carro é automático. Mas se vocês precisarem de uma pausa, a gente faz. Mas acho que dá para a gente ir tocando. E tem uma perguntinha aqui, né? Tem como treinar o treinador? Tem sim. Se não tivesse, a gente não estava aqui. Se vocês não acreditassem que é possível ser um treinador melhor, vocês não iam gastar a terça-feira à noite de vocês aqui. Vocês iam estar assistindo as séries, né, tranquilamente, descalço em casa. Tá bem calor aqui, não sei como é que tá aí na região de vocês. Então, claro que tem. A gente tem que entender que o ser humano, né, a gente é dotado de competências que podem ser aprimoradas o tempo todo. A perspectiva de desenvolvimento pessoal, ela se dá ao longo de toda a vida. E ela se dá nos diferentes espaços, como a gente viu. Então, a gente pode tanto ter alguém que nos treine, né, a gente fazer cursos, a gente ver outros treinadores, a gente ter um mentor, né, o coaching, que é um profissional que está em moda, e tem um treinador de basquete, o Elinho, se vocês conhecem o Hélio Rubens, que já foi treinador da seleção brasileira, o Elinho, filho dele, foi armador da seleção nacional também, é treinador hoje do Franca, atual tricampeão brasileiro, tricampeão paulista, campeão sul-americano. O Elinho, ele percebeu quando ele foi ali para a liga que ele ia bem, mas que ele não estava ganhando campeonatos, né? E aí ele falou, eu preciso de ajuda. E além de tudo, um peso de ser treinador do Franca, que é uma das equipes mais tradicionais, com torcida apaixonada, filho do Hélio Rubens. E ele teve um acompanhamento de um mentor, que é um profissional de educação física, que a gente chama de coach developer, ou formador de treinador. Nome chique em inglês, né? Em português é quem forma o treinador. Isso tem sido trabalhado no mundo inteiro, e as federações esportivas, as organizações têm começado a trabalhar com essa figura. E o Heitor Rodrigues, que ele lá de Goiás, ele fez esse trabalho com o Elinho, porque assim, quando a gente está falando dos processos de iniciação, ou quando a gente é um treinador inexperiente, as formações mais gerais ajudam bastante a gente, mas quando a gente chega num determinado nível, em que é tudo muito específico, em que eu tenho 12 caras e eu tenho que trabalhar muito esses 12 para a gente ser campeão do estado ou do país,
a gente precisa de respostas mais específicas. E, às vezes, os cursos nos ajudam menos. E aí a gente também tem que ir para um processo mais individual. E eles compartilham essa experiência, inclusive, num artigo. Por isso que eu estou contando tudo isso para vocês, e no podcast do SESI. Se vocês procurarem pelo podcast do SESI, Elinho, Heitor, talvez vocês encontrem. Eu não tenho isso fácil aqui, não. Então, a gente tem muitos meios de treinar o treinador, com alguém mediando isso. A gente pode fazer isso também sem mediação, né? Vocês seguramente fizeram muitas reuniões com outros treinadores, as lives, os cursos. Eu vou fazer um curso da confederação, da federação do meu estado, da Universidade X, que promoveu alguma coisa. São todos processos de treino para o treinador. Mas o fundamental disso tudo é, primeiro, a gente querer aprender, né? A gente ir aberto, a gente ir se desafiando, não só a confirmar, mas, sobretudo, a ver, beleza, vim nesse curso aqui, o que eu quero fazer de diferente, o que eu não quero mudar, que eu confirmei aqui que eu estava num caminho bom. E sempre também mesclar as fontes, né? Não é porque eu falei um negócio aqui que vocês têm que concordar, vocês podem ouvir outras pessoas, ler outras coisas, e aí construir um conhecimento diferente. E essa é a graça do negócio também, né? Então, seguramente, há muitas formas de treinar treinadores, inclusive de treinadores também buscarem esse caminho de aprendizagem, que ela é constante e ela é por toda a vida. E essa é uma perspectiva muito forte no mundo todo. A Premier League, por exemplo, né, da Inglaterra, que é uma referência, não só a qualidade do futebol ali, obviamente eles contratam os melhores atletas do mundo, né? Mas eles têm programas de formação muito interessantes, tanto cursos online, cursos presenciais, e também de uma pessoa, de esse coach developer lá no clube, e ver a pessoa em ação e conversar com ela e tentar identificar o que ela faz bem e o que ela faz mal no campo. Essa é uma perspectiva também bem atual, que é mais cara, né? Você precisa de profissionais que estão circulando nesses espaços e acompanhando as pessoas, mas uma Premier League é um investimento que tem valido a pena, né? Por exemplo, é algo para a gente pensar em termos de longo prazo. Tem mais perguntinhas? Professora, oi? na verdade, nem é uma pergunta, é um conselho para os demais associados aqui nessa aula hoje. Eu ouvi alguns episódios do Lapcast e o conteúdo é muito, muito legal, muito interessante mesmo. Então, quem quiser ouvir lá no Spotify, eu ouvi um sobre sistematização e modelação, e é muito interessante aquela parte que fala que o treinador ele enxerga o jogo e a sua proposta num tom, por exemplo, um azul marinho, né? Mas quando você vai passar aquilo para o atleta às vezes enxerga aquilo com um azul claro, um azul celeste. E o interessante é conseguir conciliar aquilo que o treinador pensa com aquilo que o atleta consegue entregar à equipe e formar uma tonalidade intermediária. Então, como eu falei, não é nem tanto uma pergunta, mas é uma constatação que o conteúdo é muito bom. Fica a dica para os demais, acessem lá no Spotify, o Lapcast, muito interessante mesmo. Ah, legal, obrigada, Edgar, fico feliz aí pelo feedback. Eu mesmo só gravei um por enquanto, que é sobre formação de treinadores, mas meu parceiro de laboratório, que é o Alcides Scaglia, quem lê alguma coisa de futebol já deve ter ouvido falar dele, é o louco do Lapcast, ele faz bastante, isso é legal. E acho que você trouxe um exemplo que sintetiza muito das coisas que a gente falou na primeira parte da aula, né? Não adianta só eu saber muito, mas eu tenho que saber também que compartilhar, saber ajustar isso ao que os atletas têm condições de fazer no momento. Porque às vezes eu estou pensando num modelo de jogo aqui, mas os meus atletas estão nesse nível de jogo aqui, e a minha competência profissional tem que ser de fazer esse caminho aqui, né? A gente não tem que... A gente é o responsável por formar o atleta, então a gente tem que ser capaz de oferecer as atividades de treino que ofereçam isso e com um nível de comunicação que seja adequado, né? Então, acho que foi um ótimo exemplo e eu agradeço. A gente está preparando um Lapcast sobre formação de treinadores fora do ambiente universitário, e vão ter algumas participações de treinadores do Atlético Paranaense, por exemplo, da Seleção Brasileira de Handebol. A gente pegou uma galera que está na prática. Essa é uma característica também de unir conhecimento de diferentes fontes, já que a gente aprendeu com as pesquisas que treinadores aprendem de diferentes lugares, a gente está tentando trazer essas diferentes abordagens, experiências e fontes de aprendizado nessas diferentes linguagens, né? Então, a gente fica bem feliz. É um projeto que começou antes da pandemia, e na pandemia, claro, acabou ajudando bastante aí ao pessoal acessar essas coisas. Ô, Larissa, aproveitando isso, quando a gente não tem esse coach, existe alguns gatilhos que a gente possa perceber essas atitudes e começar a corrigir?
Uma coisa que eu recomendo bastante, deixa eu até compartilhar uma coisa aqui com vocês. Uma é o diário, né? Da forma que você quiser, pode ser escrito. Tem treinador que gosta de fazer agora com o celular, vai gravando áudio. Às vezes ele nem ouve depois, mas é só como se ele estivesse conversando consigo mesmo, né? E isso ajuda muito a gente a organizar as ideias. E tem uma sugestão também de uma fichinha, do mesmo jeito que a gente avalia atleta, às vezes a gente pode avaliar a gente mesmo, né? Então, aqui tem uma sugestão. Aí. À esquerda está a ficha do que eu espero dos meus atletas, né? Então, eu quero que meus atletas... Vamos supor que nessa semana de treino, eu quero que meus atletas tenham... Eu vou trabalhar um valor que vai ser empatia, eu quero melhorar a execução das ações técnico-táticas, eu vou priorizar a defesa e a eficiência defensiva do meu time. Isso aqui é o treinador que escolheu o que ele quer para os atletas. E ele também vai ver nele, né, o meu desempenho como treinador, a minha capacidade de observar, e eu vou me dar uma nota de 1 a 5, a minha capacidade de comunicação, a minha capacidade de julgar o treino e a minha capacidade de despertar o trabalho em equipe. Do mesmo jeito que eu vou dando parâmetro para o atleta, eu vou dando o parâmetro para mim mesmo. Não dá para a gente, nem sempre dá para a gente fazer isso todo o treino, né? É muito corrido, às vezes tem várias equipes, vários empregos, mas escolher uma sessão de treino a cada 15 dias, a cada semana, né? E aí aqui você escolhe o que faz sentido para vocês, né? Não tem uma fórmula, é importante você adaptar isso. E aí, quando você tem tempo de um processo um pouquinho mais qualitativo, né? Não só dar um número, como está em cima, mas também de eu descrever um pouco como que eu me senti no treino hoje, né? Então, eu dei esse treino, eu fiquei feliz pra caramba, realizado, eu fiquei puto da cara, porque, perdão, vai ficar gravado isso aqui, eu fiquei pé da vida porque o meu treino não rendeu, os atletas não conseguiram corresponder, beleza, o problema estava nos atletas, o problema estava em mim. Será que se eu explicar de outra forma, de que maneira que eu cobrei, de que maneira que eu expliquei, né? Quando a gente para pôr no papel, ou gravar, né? Às vezes a gente não quer escrever, enfim, a forma de fazer isso vocês escolhem, mas estabelecer alguns roteiros, né? Então, mas não olhar só para a equipe. Vejam que tem perguntinhas que olham muito para o treinador, né? Os meus comportamentos, os comportamentos da equipe foram coerentes, o que foi desafiador, o que eu quero seguir fazendo, o que eu não quero, né? Esse é um processo que foi desenvolvido por 2 canadenses, aqui o Rodrigo e o Trudel, que eles acompanharam um treinador de futebol americano de alto rendimento, né? E foram tentando estabelecer esse processo com ele, e aí sugerem esse que eles chamam de card, de cartão reflexivo, ou essa fichinha. Obviamente que você escolhe as perguntas, mas essas perguntinhas ajudam você a acessar a si mesmo, né? Quando você não tem alguém que possa te ajudar nesse processo. Então, um critériozinho quantitativo e depois você caminhar para um processo mais reflexivo, mais qualitativo em relação à sua intervenção. Espero que ajude, fica aí uma ferramenta prática e pessoal, né? E vocês podem ir melhorando ela para os objetivos de vocês. Eu gosto sempre de, quando eu vou trabalhar, por exemplo, com um treinador e fazer algum acompanhamento mais particular, a primeira coisa que eu pergunto é o que você quer melhorar, né? Que a gente também percebe isso. E às vezes a gente, quando encontra alguém de confiança, que possa nos dizer também o que a gente precisa melhorar. Às vezes eu vou fazer uma conferência, trazendo aqui para o meu contexto acadêmica, para um público muito qualificado, eu tento conversar com alguém muito fera para que essa pessoa possa me dar as porradas ali antes para eu não errar depois com o público, né? A mesma coisa. Se eu tiver alguém que consiga, às vezes não é nem um treinador de futsal, alguém de outra modalidade, mas que está ali no mesmo nível de competição, que eu possa confiar, que essa pessoa me diga as coisas boas e ruins, também tendem a ajudar a gente porque nem sempre a gente... Tem uma frase muito boa também desse Trudel, que ele fala assim, a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Eu não sei o que eu sei o que eu sei, mas aquilo que eu não sei, alguém precisa me dizer às vezes, né? Às vezes eu não sei um sistema de treino, às vezes eu não sei um modelo de jogo que algum país, que a Rússia está fazendo lá tal, e se ninguém me ajudar a me mostrar o que eu não sei também, uma palestra pode me mostrar o que eu não sei, e aí eu ir construindo aquilo que eu sei. Olha lá, o Yuji já achou a ideia bacana. Quem sabe se vocês constroem uma fichinha que seja mais representativa para o futsal, para as coisas que vocês acham que a modalidade precisa, né? Qual treinador que o futsal precisa? De repente, uma ficha que ajude vocês a caminhar para isso, muito embora seja difícil, como a gente falou, prever um perfil, né? Depende muito de variáveis contextuais. Larissa? Oi?
Oi, boa noite. Boa noite. Bom, gostaria de fazer um complemento e depois eu tenho uma pergunta sobre um tema que foi de uma fala anterior a esse tema aí da questão de quem treina o treinador. Eu faria também essa pergunta, mas alguém já antecipou e eu acho que tu já explanou muito bem essa questão aí, né? Existem vários gatilhos aí, como o Gilvan colocou, várias maneiras, né? Porque essa é uma preocupação recorrente. Aí eu vou me referir principalmente, vamos dizer, a figura do head coach, né? O treinador principal, porque eu particularmente sou preparador físico, atuo muitas vezes como auxiliar técnico, mesmo não sendo efetivamente auxiliar, como muitos aqui, né? Mas quando o treinador principal, eu vejo essa figura, muitas vezes, por mais que ele tenha um auxílio, eu vou citar aqui o caso do Edgar, tá? Eu trabalhei em Carlos Barbosa ali 10 anos, então conheço muito bem toda a comissão técnica, todos ali. É uma comissão muito unida, tem uma irmandade muito forte, fisioterapeuta, preparador físico, treinador de goleiros, o Edgar, enfim, todos ali. Porém, tem momentos que a gente percebe que o treinador principal ele se vê muito sozinho, né? Até o mestre Ferretti já escreveu um artigo de opinião sobre isso, chamado A Solidão do Treinador, e tem uma autora portuguesa que publicou um livro chamado A Solidão de um Treinador, que é muito parecido o título, que fala, explana bem sobre isso. Então, essas figuras se veem muito sozinhas em determinados momentos, né? Não só na questão do jogo ali, de ter que fazer uma troca, de ter que, enfim, tomar alguma decisão, como no dia a dia, né? E isso eu vejo que vai criando uma angústia muito grande nesses treinadores. Então, eu queria complementar que eu acho que essa questão dessa espécie de mentoria ou coaching com um amigo ou uma pessoa que você confia, seja ela mais experiente ou não, estando ela num nível mais alto ou não, eu acho ela fantástica, justamente para quebrar um pouco essa solidão, vamos dizer assim, entre aspas, que o treinador se encontra, né? Porque por mais que ele divida com o membro da comissão técnica a sua angústia ali com o preparador físico que ele confie, com o treinador de goleiro, com o seu auxiliar técnico quando existe, que também, né, Larissa, é um outro contexto do futsal, que eu trabalhei com basquete também, então eu sei, não é todo lugar que a gente consegue ter um contexto amplo, né, de ter uma comissão transdisciplinar grande, né? Muitas vezes no futsal, o treinador às vezes ele é preparador físico também, às vezes ele é o treinador de goleiro, Quando enfim. não dirige a van, né? Então, faz tudo, né? Então, essa questão aí da mentoria, eu gostaria de complementar, que eu acho muito bacana, né? Tem até treinadores aqui que eu sei que já fazem isso com amigos, independente se está cobrando ou não, eu acho uma questão, porque eu vejo eles muito solitários em determinado momento e muito angustiados, então precisa ter alguém que, talvez do ambiente externo, né, para poder ajudar nesse sentido, né? Quando a gente... Então, essa, na verdade, não era uma pergunta, era um complemento. Eu gostaria que você comentasse, depois eu tenho uma pergunta para fazer sobre um tema anterior, por gentileza. Legal, Harrison. Acho que o seu comentário é super pertinente, né? No caso ali do Elinho, por exemplo, isso foi tão profundo que ele procurou um terapeuta, porque uma coisa que a gente também vai percebendo com a experiência, quando a gente é jovem, a gente tende a relutar isso. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente é capaz de liderar outros, né? Porque a gente vai vendo também como é que a gente funciona melhor e quais são as nossas armas mais poderosas. E você traz um ponto desse isolamento, e isso é fundamental, porque a gente precisa realmente de espaços de escuta e não só, às vezes, para desafogar, mas também de escuta profissional, né? Quando a gente está num determinado nível, nem sempre dá para a gente falar isso para o cara que compete com a gente. Encontrar essa rede de suporte, ela é fundamental. E a gente aprende também que treinador não pode mostrar vulnerabilidade, mas, cara, são pessoas que estão atuando sob extrema pressão. São seres né? Se a humanos, gente não... né? Exatamente. Se a gente não encontrar os espaços de compartilhar essas vulnerabilidades, a gente estoura, né? E aí vocês já devem ter vivido muitos picos de estresse aí que eu não saberia nem descrever, né? E como é que a gente dá vazão para isso também? Porque senão não aguenta esse contexto, não é muito pesado. Não é só atleta, né, que está lidando treinador é tudo louco, né? A gente acaba brincando, os treinadores estão tudo louco, né? Mas no fundo, na verdade, é isso. Tem esse turbilhão de emoções que em determinados momentos, né, acaba, enfim, acaba demonstrando, transparecendo uma forma muito forte, né? Muito presente. A minha pergunta, Larissa, assim, voltando um pouquinho, você falando lá de treinamento a longo prazo, né? Você falou aí em cerca de 10 anos, né? A gente sabe que, como tudo na vida, né? Por exemplo, se eu vou aprender um novo idioma, né? Tudo isso requer tempo, né? Por mais que eu faça um intensivão para adquirir uma fluência, né? Esse é um processo de anos, né?
se a gente pensar a nossa formação aí como indivíduo, né? Desde que a gente entra na escola, educação básica, ensino médio, depois por quem consegue ir para a universidade, aí vem as especializações. Na verdade, é um contínuo, né? Não para nunca. Mas, falando do atleta nesse processo aí, a gente sabe que existem os TIDs, né? Que seriam os Talent Identification Program, que seriam os programas de identificação de talento, onde eles preconizam justamente isso, o treinamento a longo prazo para o desenvolvimento pleno do atleta, né? Tem até um estudo muito interessante, não sei se você conhece, do futebol alemão, ele foi feito por mais de 5 anos e não necessariamente chegou lá na ponta do processo, nas primeiras divisões do futebol alemão, aqueles que eram o talento na categoria de base, ou seja, aquele jogador mais habilidoso, de maior qualidade técnica. E a gente acaba entrando numa outra discussão do que acontece no Brasil, de selecionar atletas, às vezes, pelo seu tipo físico, e acaba não dando tempo. Mas onde eu queria chegar a fazer o link de tudo isso aí a gente tem, por um lado, os estudos mostrando que o treinamento a longo prazo é o que é o mais benéfico para o atleta, né? Que, dependendo do seu nível de maturação, alguns atletas vão estourar, como a gente diz na gíria, um pouco mais tarde, outros mais precocemente. Porém, no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte, também nas categorias de base, que é o preocupante pelo resultado, né? Lógico que não vamos negar que seja só no Brasil, isso acontece no mundo todo, mas falando aqui da nossa cultura, a gente sabe que a categoria de base é muito forte. A gente tem presença do pai que está sempre ali cobrando, muitas vezes de uma forma exacerbada, dos próprios filhos, os treinadores, e eu percebo que muitas vezes essa pressão pelo resultado, e eu, como já trabalhei em time de camisa também, como no próprio basquete do Vasco da Gama, então, assim, a gente percebe que isso acaba sendo transferido para as metodologias das comissões técnicas, porque o cara fica assim, pô, tem que salvar meu emprego no final das contas, né? Senão eu sou mandado embora. E a gente acaba atropelando esse processo de desenvolvimento a longo prazo, né? Então, o que fazer dentro desse cenário? Eu sei que não tem uma fórmula mágica, né? Que é um debate, uma discussão, mas o que conselhos ou que dicas você daria para os treinadores, principalmente esses que estão nos escalões de formação, para evitar que isso aconteça, né? Ou seja, que essa pressão acabe se transformando numa mudança de metodologia que vai refletir aí na formação da criança, do adolescente, enfim, do jovem atleta. Desculpa se eu me estendi no contexto aí, mas eu queria linkar essas questões. Acho que é uma reflexão genial, assim, e assim, exatamente como você descreveu, a gente já sabe o processo, a gente já sabe o que tende a dar certo, é claro que não existe modelo, né? Às vezes tem um lá que começou com 3 anos de idade e chegou, mas a maioria passou por processos de diversificação, até porque para eu ser campeão no 12, no 13, no 14, é muito comum que a gente antecipe tantas coisas que no 18 já foi, né? O jovem já não está mais ali no esporte com a gente. Inclusive, tem estudos também no futebol e outras modalidades, que é um alemão, né, o Gulick, que gosta bastante disso, que ele vai falar, ó, quem foi campeão do mundo no juvenil não foi campeão do mundo no adulto, né? Só que a gente está lá pensando na nossa carreira também como treinador. E a gente também tem uma questão cultural que você destaca bem, que todo mundo entende de esporte, né? Não é o treinador que entende de esporte, todo mundo sabe tudo. Futebol e futsal, então, meu Deus. Penso que organizações como essas de vocês se fortalecerem entre vocês, então nós vamos fazer um campeonato sub-9, treinadores, a gente sabe que isso aqui é no sub-9. Então, quando a criança se inscreve, ela vai saber que essa liga tem essa regra, porque tem essa característica e é isso que ele está nessa etapa. A gente se comunicar melhor, a gente tem que mostrar que quem sabe de desenvolvimento do atleta do nosso esporte é a gente, né? E talvez ações com educar a família para isso, educar o diretor. Não estou dizendo que é fácil, não vai chegar lá, dar 2 voadoras e vai dar tudo certo, não é isso. Mas se nós não nos unirmos para esse processo, e acho que as associações de treinadores são um ponto de partida, não é a solução, mas um ponto de partida fundamental, acho que isso é muito importante. A gente acompanhou, por exemplo, o handball e foi ver as mudanças das federações de São Paulo nas competições de criança, para tentar evitar essas questões. Então, mudou lá a regra para tornar a competição mais adequada para a criança. E os treinadores participaram desse processo. No entanto, os próprios treinadores encontraram meios táticos de burlar as regras da competição que eles colocaram. Por exemplo, não pode marcar defesa por zona, para a criança marcar individual. Eles começam a criar pequenas ajudas, né? Nas costas do juiz você faz isso. Então, do mesmo jeito que a gente entende, a gente também é especialista em burlar as coisas para nos favorecer. Né? Em esporte de jovens, de adultos, é uma coisa, mas quando a gente fala de criança,
a gente não está só errando esportivamente, a gente não está sendo minimamente ético. Então, a gente precisa cobrar os pares e se unir aos pares para estabelecer quem é que entende disso, né? Então, estabelecer formas de comunicação com pais, com dirigentes daquelas ligas, né? Em processos em longo prazo têm se mostrado mais adequados. Não acho que o artigo científico vai convencer o diretor do clube, o pai e a mãe, mas se a gente entende que isso pode fazer mais bem para o meu filho do que outros processos, e pegar alguns exemplos aí bem-sucedidos, pode ser um caminho. Agora, a gente é sempre o lado fraco da força, né? Então, acho que associações como essa de treinadores são pontos de partida fundamental. Então, a Associação Brasileira de Treinadores de Futsal, guia de boas práticas para a competição de criança, né? Tem que partir da gente. E aí a gente tem que assumir a bronca e seguir o que a gente propôs, né? Agora a gente tem que estar afim também de abrir mão do nosso ego de ser campeão sub-5. A gente já viu casos lá no Rio de Janeiro, que teve um ano, não vou lembrar qual foi, e o campeonato sub-7 de futsal do Carioca foi anulado porque as crianças eram gato, né? Eu pegava criança de 8, registrava com 6, isso para mim é doença, né? A gente perdeu completamente a noção do nosso papel e do respeito ao próximo, a criança de 6 anos que está lá para tá brincando de amigo imaginário, não sabe nem amarrar o tênis, a gente já está burlando o sistema, né? Então, eu acho que é isso, assim, pensando em um sistema, a gente começar se fortalecendo para enfrentá-lo, porque, de fato, é uma mudança em longo prazo, mas acho que o primeiro passo são essas conexões e treinadores assumirem essa responsabilidade também de desenvolver o seu esporte. Porque pensa comigo, se a gente vai para um processo que a gente faz as pessoas ficarem, beleza, eu sou campeão sub-10 esse ano, no ano que vem eu tenho menos moleque porque machucou, não gosta, chorou, vai jogar videogame que ninguém me enche o saco, né? Agora, às vezes eu não sou campeão, mas eu faço um processo que as crianças ficam e voltam no ano que vem. No ano que vem eu tenho, ao invés de ter um, eu tenho 3 times para treinar. Eu tenho emprego para 2 treinadores. Eu trabalhei num clube de basquete na Espanha que eles apostaram muito nisso. Eles tinham 430 crianças federadas, uma cidade de 300 mil habitantes. E aí eles passaram a ter patrocínio para a categoria de base, porque o pai tem um mercadinho, a mãe tem não sei o quê. Eles passaram a ter apoio da prefeitura, porque 1% da cidade estava envolvida no clube, era voto, né? Eles passaram a ter o respeito das famílias, porque eles estabeleciam um processo educacional para as crianças, mas se comunicavam, contavam para o pai e para a mãe o que fazia, né? E acho que esses processos foram bem importantes. Então, tem algumas boas práticas que podem ajudar a gente, e esse fortalecimento de classe mesmo, né, que vocês estão fazendo, e que acho que é fundamental e um ponto de partida aí. Obrigado pela resposta. Obrigada a você, baita reflexão. Temos aqui uma no chat: a forma compartimentalizada é uma contradição, pois o esporte coletivo é organismo vivo, os feedbacks são específicos, o feedback remete à tática, estratégia de capacitação em compartimento seja modulada, a interação, o mergulho, o contexto se faz necessário, visão ecológica. Eu sou do time caos, também penso o esporte, a vida nessa perspectiva, né? Se a gente olhar para o futsal, a gente acabou de ver um exemplo agora que é super complexo, né? E problemas complexos a gente não resolve com soluções simples. E é importante a gente entender esses diferentes elementos que vão compondo os espaços que a gente trabalha. E aí, Arthur, você que manda aqui, hein? Não sei, professora, como é que está aí. Mais alguma coisa? Diga, ia fazer alguma perguntinha? E é só... Não, eu ia realmente falar a mesma coisa do Arthur, ver se alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição. E se ninguém tiver, a gente já começa a passar para o encerramento. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, fica à vontade pelo chat, ou pode abrir o microfone para falar. Esse é o professor. Sou Arthur. Boa noite, professor. Está com a câmera fechada. Estamos te ouvindo. Vídeo, né? Peraí. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Abre aí. Não estou conseguindo. Tudo bem, nós estamos te ouvindo. Qualquer coisa pode... Primeiro, agradecer a Larissa, que está falando aqui, é o Paulinho Gambier, né? E até para reforçar o que o Harrison falou, né? A nossa associação é para isso mesmo, a gente fortalecer isso aí que você falou. Eu estou
eu já brigo por umas categorias de base, né, ter regras diferentes no futsal, há muitos anos. Né? Eu lembro que em 2000, eu e o FES fizemos um curso no Rio de Janeiro para tentar mudar as regras. Quer dizer, tu vê que é lá de trás. Né? E acontece isso, né? Treinadores burlando, infelizmente, acontece muito isso. A nossa associação está aí, quando eu e o Marquinhos começamos a conversar sobre isso, é realmente para isso, né? Para fortalecer a nossa classe. Uma profissão muito complexa, como você está falando aí, né? O aprendizado do treinador é uma vida, né? Eu tenho aí 35 anos de quadra e eu não aprendi tudo. E a nosso objetivo é esse aí também, porque eu tenho muita prática, né? A prática faz a coisa acontecer, mas a teoria também, o acadêmico, né? Então, uma da preocupação minha do Marquinhos era isso, trazer a parte acadêmica para dentro dos treinadores. Né? Então, esse trabalho aí. Estão me ouvindo? Não. Estamos te ouvindo. Estão ouvindo, né? Sim, sim. Tá travando aqui. Parece que está tudo barato, tudo congelado. Deu uma travada agora. Então, tá vendo? A internet está ruim. Aí o Edgar vai completar aí, mas eu queria falar isso aí mesmo, que gostei muito, muito bom isso aí. Eu acho que coragem é a palavra muito, muito, muito boa para ser quem é treinador. Né? Eu tenho 35 anos, andei por tudo quanto é lugar, a gente não tem vida, né? A nossa vida está dentro de uma quadra. Né? Eu estou até brincando, eu estou por causa da pandemia, eu moro em Curitiba, em Joinville, há 20 anos. Eu estou passando mais tempo em Joinville agora, 8 meses aqui. Eu não conhecia Joinville. Né? Que a minha vida é quadra para lá, quadra para cá. Mas é isso, é um aprendizado complexo. Né? A coragem, até vou citar um exemplo, né? Que quando eu comecei a trabalhar, mudando na minha metodologia, esse processo todo nosso, eu comecei a colocar os jogos, né? Eu trabalhar só com jogos, só para ilustrar que eu sempre falo em curso. Lá atrás, jogadores e dirigentes me contestavam. Pô, isso é brincadeira, você está brincando, 2 toques, tudo. Não, mas com coragem eu consegui. Eu e o Ferretti fizemos esse trabalho aí de jogos. Hoje eu trabalho e ninguém fala nada. Né? Então, eu acho que a coragem é muito importante, né? A coragem de empreender, né? De estar sempre aprendendo. O treinador nunca está completo, tem que estar sempre aprendendo. Então, estou me alongando muito, eu agradeço aí a Larissa pela aula. O Edgar também vai fazer esse finalzinho aí. Perfeito. Beleza? Então, muito obrigado aí a todos que participaram. Nosso objetivo, estamos chegando lá. Valeu, Larissa. Valeu, Paulinho. Abraço, professor. Edgar, me permite só uma pergunta nessa fala do Paulinho, por favor, para a Larissa. Desculpa mesmo, mas é porque me remeteu uma aqui, é bem curta, não leva muito tempo não. Larissa, tem um livro que acho que vocês conhecem, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que ela fala exatamente isso sobre as nossas fraquezas. Quando reconhecer nossas fraquezas é coragem e quando é fraqueza? Essa é caprichosa, hein? Eu acho que sempre é coragem reconhecê-las. Eu acho que o desafio é como mostrá-las de uma maneira forte. Né? Quando a gente... Tem muito a ver também com como a gente estabelece as relações. Se a gente estabelece desde o começo uma relação com a comissão técnica, com os atletas, em que eu tenho que ser o mandatório, que eu tenho todo o poder, que eu sei de tudo, vocês não sabem nada, eu estou assumindo que eu não posso errar. Né? Quando eu estabeleço que eu vou ouvir também, obviamente que eu sou o comandante aqui, estou organizando o negócio todo, mas que vocês também têm competências que a gente pode compartilhar, isso me ajuda, já me cria um ambiente mais favorável. Eu acho que para a gente é corajoso sempre, para os outros é mais corajoso ainda, agora exige uma sabedoria da gente lendo o contexto e saber a hora de compartilhar e com quem. Né? E aí acho que vocês vão entender melhor essas pistas no contexto de vocês. Vindo aqui para o meu contexto, a gente fez um processo de 5 anos de mudar uma disciplina de graduação que ela era mais tradicional e torná-la mais
próxima dos alunos, de compartilhar esse poder das decisões da aula. E a gente escreveu isso num artigo para a comunidade acadêmica toda, falando tudo que a gente errou no processo, né? Raras vezes a gente vê isso, mas a gente entendeu que se a gente tomasse... No final deu tudo certo, é óbvio, a gente também mostra depois que a gente conseguiu consertar, né? Mas a gente mostra que a gente só conserta uma coisa quando a gente vai errar. A gente não erra porque a gente quer ser campeão, a gente quer acertar, a gente quer proporcionar o melhor processo para as crianças e jovens, né? Mas a gente vai errar, porque faz parte de um processo de fazer algo novo, de ser inovador, né? De ser corajoso, como foi destacado. Agora, é importante a gente ter essa coragem de assumir os erros e a atitude, né, de desculpa se for o caso, mas, sobretudo, a atitude de mudar os procedimentos que levaram a esses erros. E, às vezes, o que foi erro num contexto é acerto em outro também, né? Isso que é o grande nó do esporte. Perfeito, professor Larissa. Mais alguém tem alguma contribuição? Então, professora, em nome de toda a diretoria, dos associados, muito obrigado pela rica aula, pela contribuição tão importante para nós treinadores. Assim como o Harrison comentou, nos sentimos às vezes tão solitários, né? Numa ilha. É importante esses momentos para que a gente possa engrandecer, que a gente possa ter outras visões sobre aquilo que nos cerca. E obrigado por tudo, por esse momento. Obrigado a todos os associados, em razão de vocês que essa associação existe e procura sempre se fortalecer. Então, muito obrigado. Se quiser deixar suas considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer a todos vocês que dedicaram essa noite, a oportunidade de poder compartilhar um pouco, não só do que eu penso, mas sobretudo do que a gente tem aprendido em processos de investigação com treinadores e treinadoras, né? Então, não são palpites, mas são quando a gente vai conversando, registrando, investigando, tentando entender os porquês, a gente vai vendo algumas tendências. Espero que tenham deixado algumas dúvidas, algumas boas provocações e que vocês, né, tenham também aí a oportunidade de se sentirem aprendizes ao longo de todo o processo e ter essa tranquilidade, esse prazer de dizer sempre estou aprendendo, né, e tenho a coragem de usar, de aplicar os meus aprendizados. Eu agradeço muito a oportunidade, para mim também foi uma noite de muito aprendizado estar aqui com vocês. Muito obrigado, professora. Arthur? Isso aí. Muito obrigado a todos, obrigado, Edgar, obrigado, professora. Avisar a todos que a nossa aula está sendo gravada e logo depois também vai ser disponibilizada para todos. E é isso aí, tá bom? Um abraço e boa noite a todos. Obrigada, gente. Obrigado, boa noite. professora. Tchau, tchau.